O Brasil perdeu 10 posições no Índice de Percepção da Corrupção da Transparência Internacional em 2023. Agora o país ocupa o 104º lugar. O índice mede como especialistas e empresários enxergam a integridade do setor público. 180 países foram analisados. Quanto mais para baixo do ranking, maior a percepção de corrupção no país. Em 2022, o Brasil ocupava a posição 94. Em 2023, o país caiu para a posição 104, com índice igual ao de Sérvia, Argélia e Ucrânia, e atrás de países como Argentina e Etiópia. Vamos ao debate. Caio, de quem é a culpa por essa queda no ranking? Olá, Leandro. Olá, doutor Alessandro. Saudações aí à nossa audiência. Bom, antes de enfrentar aí a pergunta em debate, eu queria fazer algumas considerações preliminares sobre o ranking, né, de corrupção da Transparência Internacional, essa classificação que coloca o Brasil vergonhosamente entre as nações menos rígidas do mundo. Estamos aí abaixo da média global, abaixo da média continental e abaixo da média da OCDE. Então, ele essencialmente é um índice de percepção, né, com base na análise das instituições e das normas do país e não reflete necessariamente a queda ou o aumento nos casos de corrupção e no volume de verbas públicas desviado com essa finalidade. Por exemplo, durante o governo petista, no auge da corrupção no Brasil, lá em 2014, com financiamento ilícito de campanha eleitoral, com aqueles bilhões de reais sendo roubados das empresas públicas, a nota do Brasil era 7 pontos superior à nota atual. Então, como reação, né, a esse assalto aos cofres públicos, especialmente na Petrobras, a gente teve a aprovação da nova lei das estatais e depois, em 2018, a eleição de um governo mais comprometido com a governança das companhias públicas. Tanto que as empresas federais saíram de um prejuízo de 32 bilhões de reais em 2015 para um lucro de 187 bilhões de reais em 2021, sem nenhuma denúncia de corrupção corporativa ao longo de 4 anos da administração passada. Ainda assim, de 2018 até 2022, o Brasil subiu apenas 3 pontos na sua nota no ranking. Portanto, esse não é um índice tão confiável para mensurar as oscilações na corrupção em si, mas não deixa de ser uma avaliação interessante para acompanhar os avanços e os retrocessos nos mecanismos, nas boas práticas para combate à corrupção. E já nesse primeiro ano de governo, né, o governo Lula e o Brasil deram vários passos para trás, especialmente criando o que a Transparência Internacional batizou de judiciário de coalizão. E aqui eu queria focar o meu comentário. Segundo o destaque da Folha de São Paulo, aspas, o relatório afirma que a escolha de um advogado particular de Lula para o Supremo, em referência aí ao ministro Cristiano Zanin, é contrária à autonomia e à imparcialidade do judiciário e causou espanto e decepção em sua base de apoio. Da mesma forma, a nomeação de Flávio Dino, também para o STF, foi criticada, dessa vez pelo perfil político, para um tribunal já excessivamente politizado. Fecha aspas. Vamos lembrar que o próprio Lula, né, afirmou em campanha que indicar amigo, companheiro e partidário para o Supremo é um retrocesso, um atraso, além de ser imprudente e antidemocrático. Então, claramente, a Transparência Internacional concorda com aquele Lula, o Lula que mentiu descaradamente na campanha, não o Lula de verdade. Bom, segue aqui a matéria especial da Folha. O texto critica relações impróprias entre magistrados, políticos e empresários e a falta de transparência da participação de juízes em eventos patrocinados. Aqui é uma referência àqueles jantares nababescos de socialização e integração entre advogados e togados e aquelas palestras muito bem remuneradas no Brasil e no exterior. A reportagem, ela também vai destacar a atuação individual um tanto controversa de certos ministros do STF. Continua aqui com aspas para a Folha. O relatório cita ações como a do ministro Dias Toffoli, que decidiu de maneira monocrática e com fortes evidências de conflito de interesses e outras heterodoxias processuais em casos de corrupção. No intervalo de pouco mais de 2 meses, ele, Dias Toffoli, anulou
todas as provas do acordo de leniência do Odebrecht e suspendeu multa de mais de 10 bilhões de reais em outro processo. Então vejam só que coincidência incrível. Assim como o Cristiano Zanin, que foi a primeira escolha do Lula para o STF nesse mandato, o Dias Toffoli também foi advogado particular do Lula antes de ser indicado ao Supremo. Então talvez esse alerta aí da Transparência Internacional sobre essa prática de nomear amigos, companheiros e partidários faça mesmo sentido. Professor Alessandro, de quem é a culpa por essa queda no ranking? Obrigado pela presença. Eu que agradeço, Leandro. Olá, Caio. Eu não sei, é lógico que a tua pergunta, Leandro, é uma pergunta complexa, né? Buscar um culpado com relação à queda da avaliação do Brasil no índice de percepção de corrupção. Mas eu diria algumas coisas aí que eu acho que a gente tem que prestar atenção nesse relatório. Em primeiro lugar, quando a gente olha o relatório, a gente vai ver que boa parte dos países que são bem qualificados, ou melhor, classificados nesta listagem de impressão sobre corrupção, são europeus. Aliás, uma coisa interessante, eu abri o relatório, quando você abre o relatório, você vai ver claramente que tem uma espécie de corte, né? A parte de cima do globo, a parte norte, rica, a Europa, os Estados Unidos, está praticamente em azul, enquanto a África, a Ásia, um pedação da Ásia e a América Latina está em vermelho. Então, eu sempre tomo cuidado, porque a corrupção é um problema, a gente tem aí, aliás, o relatório, eu li o relatório, eu concordo com vários aspectos desse relatório, quando a gente lê ele, a gente concorda, há uma crítica, inclusive, com relação ao período do governo Bolsonaro, de maneira muito enfática com relação ao governo Bolsonaro, e outros problemas também que atravessam outros governos, eu diria. Mas veja só, quando a gente olha esse mapa dos países, vamos dizer assim, que são desejáveis, que são éticos, que são menos corruptos e aqueles que são mais corruptos, eu tenho um medo e um receio importante, que é o seguinte, muitas vezes as narrativas, certas narrativas que chegam a classificar certos países como culturalmente inferiores, eles seriam países tipicamente corruptos. Brasil, África, América Latina, Ásia, e os países que seriam superiores, Estados Unidos, Europa, então haveria uma espécie de divisão aqui entre nações. A gente sabe de onde vem essa discussão, essa narrativa. Essa narrativa, eu costumo dizer que ela é colonial e imperialista. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem que ler esse relatório com muito cuidado. E eu confesso para vocês, eu sempre tive muito receio desse relatório da Transparência Internacional por causa disso, desse tipo de narrativa. E muitas vezes essas narrativas levam estados a pregarem intervenção militar em outros estados. Então, eu olho com muito cuidado, eu não gosto muito desse tipo de relatório, mas quando a gente olha os dados, a gente percebe que tem algumas coisas que realmente têm referência e que têm necessidade de ser discutida. Então, é claro, a gente vai encontrar alguns países ali, como, por exemplo, o Uruguai, que está numa boa classificação. A gente vai encontrar países como a Finlândia, como a Noruega, né, países europeus que estão em ótimas classificações. E, logicamente, países como o Brasil que não estão em uma boa classificação. O que isso significa? Significa, basicamente, que nós temos muitas tarefas pela frente no Brasil. E que nós não precisamos montar nenhum tipo de discurso dizendo que, né, nós somos um país mais corrupto que outros ou coisa do gênero. O que nós temos que tentar entender qual é a causa da corrupção. E quando nós olhamos isso, a gente pode fazer até uma inversão com muitos países, que é o seguinte, olhar o índice de desigualdade de um determinado país e o índice de corrupção. A gente vai perceber que talvez 80% dos países que têm um índice de desigualdade imensa são os mesmos países mal avaliados na questão da corrupção. Portanto, se a gente quer saber se a corrupção está sendo enfrentada num país ou não, a gente tem que olhar as políticas de enfrentamento à desigualdade e à pobreza. Por isso que o relatório, quando a gente lê o relatório, a gente vai verificar que existe ali, embora criticando, existe um elogio ao governo Lula. Por quê? Porque nos últimos anos, nos últimos 20, 25 anos, o governo Lula e o Partido dos Trabalhadores, quer se queira ou não, ele é um partido e um governo que encampou, de alguma maneira, a pauta da desigualdade e a pauta do combate à corrupção. O que nós podemos discutir é se deu certo, mais ou menos, mas a verdade é que tem essa relação para a gente fazer quando a gente debate esse tema. Concorda com o Alessandro? Não, parcialmente. Eu acho a análise interessante, é uma análise até mais macro que o doutor Alessandro fez, mas essencialmente, até por haver critérios objetivos
né, para determinar a percepção sobre a corrupção, eu acho que não se trata tanto assim de narrativas. É fato que o Brasil é um país muito mais corrupto, por exemplo, do que os países da União Europeia. Então, sob qualquer aspecto que se avalie, né, a gente percebe isso. E não só isso, a gente está falando sobre a saúde das democracias, a gente está falando sobre governança. Né? E eu tenho várias críticas a esse relatório. Por exemplo, eu não achei em nenhum momento uma crítica ao ataque do governo à lei das estatais. A lei a qual eu me referi no meu argumento inicial. Nada sobre as pressões que o governo exerce nas companhias em que é acionista para interferir de forma absolutamente indevida na gestão e na indicação de pessoas. Isso daí também não tem. Agora, vamos falar sobre a responsabilidade dos governos, né? Porque, na verdade, essa é a polêmica, né? Sobre como que isso vai respingar politicamente na administração anterior, Jair Bolsonaro, na administração atual do Lula da Silva. Vamos pegar, por exemplo, a questão que eu trouxe mais cedo do judiciário de coalizão. Eu achei essa expressão muito interessante, porque ela dialoga com aquela outra expressão do presidencialismo de coalizão, que é aquele acerto, né, entre poder executivo e poder legislativo para uma maior governabilidade, que se traduz essencialmente na liberação de emendas e no loteamento político do poder executivo. Agora, o que é esse tal judiciário de coalizão? Certo? Vamos pegar de novo aqui o trecho da Folha. A instituição aponta a prática de judiciário de coalizão com o novo procurador-geral, o senhor Paulo Gonet, escolhido a partir de negociações políticas que envolveram inclusive os membros do STF. Não sou eu que estou falando, tá, pessoal? É a Transparência Internacional e a Folha de São Paulo. Agora, de novo, falando dos dois governos. A escolha do novo PGR, ignorando a lista tríplice votada pela categoria, rompeu com a tradição que permitia mais transparência e impessoalidade na escolha do procurador e que foi inaugurada, vejam só, pelo próprio presidente Lula no seu primeiro mandato. Lulinha Paz e Amor, mas que agora preferiu repetir o método de escolha política de Bolsonaro. Certo? Ou seja, ambos escolheram fora da lista tríplice. O que é interessante aqui, nesse relatório, é que tudo que é colocado na conta de Bolsonaro, parece que Lula faz igual ou pior. Inclusive, outro ponto também que é bem sensível é a questão do orçamento secreto. Então, é falado aqui, quer ver? Também são citados aí no relatório da Transparência Internacional o orçamento secreto, identificado como macroesquema de corrupção institucionalizada. Quando a gente pega a opinião do Lula da campanha eleitoral, ele é muito claro. Lula diz que o orçamento secreto é fonte do maior esquema de corrupção da história do país. Só que a gente começa a ver o histórico das emendas e a gente vê que em 2021 e 2022, no total, era 35 bilhões de reais o orçamento separado para isso. Em 2023, esse número salta para 46 bilhões, só que o governo Lula ainda tem um resto de 9,8 bilhões que foi herdado pelos ministérios a partir daquela decisão do STF que considerou a rubrica RP9 como inconstitucional. Certo? Aí qual que é o resultado disso? Eu trago aqui, matéria da CNN. O governo Lula mais que dobrou o empenho de emendas parlamentares na comparação com o último ano do Bolsonaro. Não só isso, quando a gente pega 2023 para 2024, você tem quase 7 bilhões a mais, né, a títulos de emendas, certo? Então você vai sair de 46 bilhões para 53 bilhões. Isso é 50% a mais do que o último governo Bolsonaro. E mais, na parte das emendas discricionárias, que permitem ao governo fazer o tal do presidencialismo de coalizão, né? Ou seja, governar junto com o Congresso a partir da liberação de verbas, o que é muito questionável do ponto de vista moral e do ponto de vista da saúde das democracias. Bom, a gente tem uma diferença de 10 bilhões de reais. E aí, só para matar, isso aqui é matéria da própria CNN, em 2022 foram pagos 11 bilhões em emendas no orçamento secreto no governo Lula, já sob o guarda-chuva dos ministérios. Esse valor foi de 5,3 bilhões. Só que, ao mesmo tempo, as emendas PIX, que são as mais difíceis de fiscalizar,
né, onde a verba cai direto, né, no orçamento dos outros entes federativos, ela sobe 530%, saltando de 1,5 bilhão para 8,1 bilhões. Ou seja, as coisas que são apontadas no relatório como práticas nocivas, perniciosas da administração anterior, estão sendo repetidas e agravadas no governo atual. Alessandro, os governos de Lula e Bolsonaro têm responsabilidade? Eu acho que não é a responsabilidade simplesmente de um governo ou outro. É claro que cada governo vai ter uma atuação com relação ao tema. Então, a gente não pode descartar isso, a gente tem que verificar os atos concretos. Mas, quando a gente olha o relatório da Transparência Internacional, eu confesso para vocês que, às vezes, o relatório não parece ser bem um relatório, porque tem muita opinião política ali, muito posicionamento, etc. Eu não sei se é a melhor forma de se fazer uma pesquisa de percepção da corrupção. Bom, deixando isso de lado, de todo modo, quando nós, ouvi que o Caio falou aí de que o governo estaria aí injetando, né, estruturando esse presidencialismo de coalizão, eu queria dizer que talvez a gente tivesse que começar essa narrativa invertendo ela. Ou seja, o sistema político é um sistema que levou ao longo do tempo o Brasil a isso que todo mundo chama de presidencialismo de coalizão, que significa basicamente que o presidente, para governar, vai negociar com o Congresso. E hoje nós temos, logicamente, um aprofundamento com relação a isso. Hoje você tem um Congresso muito mais robusto, um Congresso com muito apetite político e, logicamente, o governo vai ter algumas dificuldades e tem que realizar a negociação. Isso não é uma questão de um governo ou outro, mas, veja, é um problema do sistema político. Eu não gosto de identificar um governo ou outro com relação a isso, porque me parece que é sistemático, ou melhor, é da estrutura e do sistema político, que demandaria, na verdade, o quê? Uma baita de uma reforma política. E a pergunta que todo mundo sempre faz, e eu acho que a própria transparência também eu faria, que é, bom, quando virá essa grande reforma política que trará não só mais ética no plano público, mas também uma eficiência da máquina pública nas políticas públicas? Eu diria que dificilmente virá tão fácil, porque são os próprios políticos, o Congresso Nacional, Câmara e Senado que deveriam fazer essa reforma e dificilmente eles o farão, já que pode prejudicá-los dentro da própria sistemática que foi construída ao longo do tempo. Caio, como podemos melhorar esse índice, na sua avaliação? Olha, o próprio relatório, ele faz algumas sugestões. Por exemplo, olha só que interessante, ele fala que a administração anterior deixou como lição que em poucos anos podem ser destruídos os marcos legais e institucionais anticorrupção. Eu fico perguntando, ora, qual foram os retrocessos nos marcos legais de combate à corrupção? É muito fácil e aqui a gente não pode eximir o ex-presidente da República de responsabilidade, afinal de contas, a maioria dessas iniciativas não foi sequer vetada por ele. Mas houve retrocessos, por exemplo, né, na autonomia do Ministério Público, né, retrocessos aí nas regras relacionadas à delação premiada, retrocessos, né, em relação a questões da prisão preventiva, elas foram moduladas, né, se tornaram, vamos dizer assim, mais rígidas, né, a imposição da prisão preventiva. Também houve mudança essa jurisprudencial que não foi ainda reformada pelo Congresso sobre a constitucionalidade da prisão após julgamento em segunda instância. Então, esses são retrocessos legais neste sentido, porque eles impediriam, por exemplo, a realização de uma grande operação como foi a Operação Lava Jato. A gente tem hoje, né, uma situação que eu reputo como patética, né, de condenados aí, criminosos reincidentes, né, condenados por corrupção passiva e ativa, lavagem de dinheiro e associação criminosa, com penas combinadas pelo STJ acima de 30 anos, que estão respondendo em liberdade. Né? Então, houve uma série de retrocessos e também, só para fechar, em relação à própria PGR. Ele fala aqui, desarticulou o enfrentamento à macro-corrupção. O que ele está fazendo uma referência? É em desmembrar a Lava Jato, como aconteceu realmente na administração anterior. Mas tudo isso sob os aplausos, né, da esquerda e também do começo, né, do que se chama agora de judiciário de coalizão. Okay. Alessandro, na sua avaliação, quais medidas podem ser tomadas?
Leandro, eu desconheço qualquer país que tenha se transformado num país daqueles que estão na lista da Transparência Internacional. Eu desconheço naqueles países, algum daqueles países que tenham chegado a esse nível de ética e moralidade pública simplesmente punindo os corruptos. Eu desconheço. Tá? Na verdade, se você olhar o índice e os países, há um grande investimento público no desenvolvimento do país. Significa, basicamente, desenvolvimento humano, significa igualdade, ou seja, eu não vejo nenhuma possibilidade, porque não existe, veja, todos os países da América Latina, quando a gente olha, nenhum desses países, tirando o Uruguai, olha que interessante na nossa lista, que se eu não me engano está na posição 70, 70 e pouco na lista da transparência. O Uruguai, que é um dos países mais igualitários da América Latina, surpresa, é o país, veja, não é um país perfeito, mas é o país que está na melhor posição quando a gente olha a América Latina. Nas melhores posições. Veja, ele está, às vezes, aí, dialogando até com países europeus, mas é um país latino-americano, que teve lá atrás muito investimento, saúde pública, educação pública, um sistema público robusto. Então, se a gente quer uma receita, pelo menos, para tentar enfrentar esse problema, eu diria, por que nós não copiamos, na medida das possibilidades, é claro, países que enfrentaram dessa forma? Porque se a gente olhar, o Uruguai é o único exemplo que a gente tem. Aliás, a gente pode até olhar o Chile em alguma medida, mas o Uruguai é a grande hipótese aí que a gente poderia utilizar como parâmetro para a introdução de políticas públicas. Portanto, não se enfrenta corrupção simplesmente com legislação penal, né? Não se enfrenta corrupção quebrando garantias constitucionais, garantias previstas no texto constitucional. Corrupção, em primeiro lugar, e eu também não crio aqui uma ilusão, deve ser enfrentada com um enfrentamento brutal à pobreza e à desigualdade e o desenvolvimento humano.